Olá, meu nome é Lucas Pedro e hoje eu estou feliz aqui porque eu estou com essa intenção de expor o Sermão do Monte em 5 mensagens, o que é uma pretensão, uma alta pretensão, mas é claro que eu não vou conseguir expor tudo que o Sermão do Monte tem para oferecer, mas se você chegou nesse vídeo, nessa segunda mensagem sobre o Sermão do Monte, mas não assistiu a primeira mensagem, eu peço que você procure aqui nessa playlist. Essa playlist se chama Meditando nas Escrituras, e você vai achar a primeira mensagem na qual eu falo sobre as bem-aventuranças e sobre essa apresentação feita por Jesus sobre a identidade, a personalidade daqueles que são seus seguidores. Por que é tão importante que você assista isso antes? Porque essa apresentação, ela tem um valor para todo o Sermão do Monte. Jesus está expondo os ensinos do Sermão do Monte para essas pessoas que ele definiu, esse grupo de pessoas que ele definiu nas bem-aventuranças. Esse grupo de pessoas que ele definiu nas bem-aventuranças, que são seus seguidores, que são as suas ovelhas, que são aqueles que foram chamados, são aqueles que são chamados por Jesus de o sal da terra e a luz do mundo. Essas pessoas, elas agora vão aprender com Jesus sobre como ele lê e como ele interpreta a lei judaica. A lei colocada por Deus, revelada por Deus por meio de Moisés ao povo judeu. Uma coisa muito importante que, a partir do versículo 17 do capítulo 5, eu não vou fazer a leitura aqui, mas eu peço que você faça. A partir do versículo 17, Jesus então está falando para essas pessoas, para esses seus seguidores, e uma prova de que ele está falando para esses seus seguidores é que no versículo 20 ele diz assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, ele continua falando com o vocês. Vocês quem? Vocês que são o sal da terra, vocês que são a luz do mundo, vocês que são os bem-aventurados. Para esse grupo, para esses seguidores, para vocês, Jesus começa no versículo 17 dizendo assim: não pensem, vocês não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então, se algum dos seguidores de Jesus, lá no primeiro século, ou aqui no século 21, pensam que as leis presentes no Antigo Testamento não são úteis para nós, não servem para nós, não são aplicáveis para nós, essa introdução de Jesus desfaz essa ideia, impossibilita essa ideia e transforma essa ideia em uma grande heresia. Quer dizer, então, que quando Jesus introduz esse assunto, ele está ordenando que os seus seguidores, os bem-aventurados, o sal da terra e a luz do mundo, se debrucem sobre a lei. E, mais do que isso, que esses seguidores, nós, leiam a lei a partir dessa lente que Jesus vai apresentar a partir do versículo 21. Então, eu não vou ler todo o texto, porque o texto se estende do versículo 21 até o 48 do capítulo 5, mas eu peço que você faça essa leitura. Mas o que eu vou mostrar para vocês é a estrutura que Jesus usa nesses 6 blocos, nesses 6 exemplos, no qual ele explica e expõe como ele lê, e por ser Jesus, qual é a maneira certa de ler, de interpretar e de praticar a lei.
Então, o primeiro exemplo aqui, que está no versículo 21, ele usa já a estrutura clássica dessa sessão. Ele começa dizendo: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar será sujeito a julgamento. Segunda parte da estrutura desses exemplos de Jesus. Eu, Jesus, porém lhes digo. E aí ele vai trazer a leitura dele, a interpretação dele a respeito dessa lei específica. Então, são 6 exemplos que ele dá sobre como ele lê a lei do, de Deus, a lei do seu Pai, né? Como ele usa no Sermão do Monte. Então, só para vocês entenderem como funciona esse movimento de Jesus. Nesse primeiro exemplo, ele diz: não mate. A lei está dizendo: não mate. Eu, porém, digo que se você se irar contra o seu irmão, se você insultar o seu irmão, se você chamar o seu irmão de tolo, você já está sujeito a julgamento. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo um movimento que vai do ato consumado do assassinato para todos os passos que provavelmente vão levar a este ato consumado do assassinato de um irmão. Então, Jesus está dizendo que todo esse caminho que nasce de dentro do coração nosso, todo esse caminho, toda essa intenção, todo esse desejo de fazer mal, toda essa verbalização que leva ao planejamento e que leva ao ato, todo esse processo é um processo que é contrário à lei de Deus. Essa estrutura é muito importante para a gente entender que Jesus, quando ele diz que a nossa justiça, que a justiça de seus seguidores deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, ele está querendo dizer que os escribas e fariseus, eles olham para a lei e interpretam apenas o ato consumado, o assassinato. Mas eles não consideram todo o processo pecaminoso que leva as pessoas ao pecado. E é justamente isso que Jesus está considerando em todos os exemplos que ele dá. Jesus ele está dizendo que a lei abrange não só o ato externo, concreto e objetivo, mas a lei abrange toda a intenção do homem, desde a sua nascente no coração. E é exatamente dessa forma que a gente, que é seguidor de Cristo Jesus, que deve ser o sal da terra e a luz do mundo, deve interpretar a lei. Eu não vou passar pelos 6 exemplos que Jesus dá, mas eu quero ir para o último, que é impactante, né, para nós, e que também usa a mesma estrutura, a mesma dinâmica de interpretação que Jesus está usando. No versículo 43, ele usa a mesma estrutura. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Jesus, de novo, ele está trazendo a ideia de que nós devemos revisitar o nosso coração, olhar para dentro do nosso coração e entender que é nessa nascente do coração que a gente tem que se transformar. O seguidor de Jesus, como eu disse na primeira mensagem dessa série, é aquele que sabe que é de dentro do seu coração que nascem as intenções que vão levar ele a pecar, a consumar, a concretizar o pecado. Então, a leitura correta da lei que Jesus está colocando para nós, para todos os seus seguidores em qualquer século da história humana, é que nós precisamos interpretar como
esse pecado, como esse erro nasce dentro de nós. Nasce dentro de nós porque nós somos pobres em espírito. E é Jesus que nos provê o Espírito Santo que, que promove essa transformação dentro de nós. Então, eu te desafio a ler o Sermão do Monte e ler e estudar especificamente esses 6 exemplos que estão relatados no capítulo 5, do versículo 17 até ao 48. Que Deus te abençoe nessa jornada.